Leia para uma criança. Olha moçambura, lambeco iludian sambi. Ai, ai, olha aí, iludian sambi. Olha moçambura, lambeco, cabila que babá. Olha moçambura, lambeco iludian sambi. Olha moçambura, lambeco iludian sambi. Boa noite, sejam todos e todas bem-vindas, né? Pedir um agô a Exu, um agô a Ogum, a todos os orixás, a todos os nossos ancestrais, a todas aquelas pessoas que se foram, né? Dizer que é um grande prazer estar mais um dia aqui, né? O 4º dia da Semana de Prevenção ao Câncer de Mama, e está sendo uns dias maravilhosos, viu? Porque é tanto ensinamentos, né? Tanto aprendizado, tanta troca de experiência. E o que mais está me emocionando é o retorno, né? São pessoas que estão mandando mensagem agradecendo da Semana da Mobilização. Sabemos também que essa mobilização não é para ser feita só em outubro, ela precisa ser feita o ano todo, até porque estamos com uma grande quantidade de mulheres negras que estão morrendo com câncer de mama, né? Porque infelizmente estão descobrindo bem depois. Então é necessário que essa mobilização ela continue o ano todo, né? Não só no Outubro Rosa, mas também a gente tem a responsabilidade também de entrar no Outubro Rosa e estar fazendo a mobilização dessas mulheres, principalmente, né? As mulheres, os homens, na realidade, hoje a gente vai falar da invisibilidade das pessoas trans, que também têm câncer de mama. E aí vamos trazer minha xará, Gilmara Silva, que ela já está por aí, para poder estar falando sobre essa questão, né? Registrar a presença de Helenício, a benção, mãe, mãe Deolice também, a benção, todas essas pessoas que estavam aí, a benção meus mais velhos, a benção meus mais novos, Angélica, rainha, ontem foi com ela, foi gente, foi maravilhoso,
fiquei extremamente emocionada quando acabou a live, o conteúdo que Angélica Vieira, né, enfermeira, trouxe ontem, né? Então, hoje vai ser mais um dia com Gil. Daqui a pouco eu tô chamando o Gil, deixa eu ver uma música aqui para Gil, que eu não separei uma música para Gil. Não separei uma música para Gil, mas vamos lá. Como a gente está falando no mês, né? Principalmente das mulheres que são mais afetadas com o câncer de mama, né? Deixa eu ver aqui uma música de Oxum que eu gosto, para poder chamar essa mulher maravilhosa aí. Já tô te vendo aí, Gil. Daqui a pouco eu estou te chamando. Uma música de Oxum que eu gosto. Deixa eu chamar essa mulher maravilhosa aí. Oye, chorodo, Oluwaema, choroma, pepe, chorodo. Oye, chorodo, Oluwaema, pepe, chorodo. Oluwaema, choroma, pepe, chorodo. Aí o assistente hoje está em reunião e aí eu fico aqui me acabando toda com esse som. Mas enfim, boa noite, minha rainha maravilhosa. Gente, essa Gilmara, né? Para isso, potência nessa Gente, boa noite. se apresentar. Gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas, né? Que Deus os orixás abençoe cada um de vocês, mais novo. Beijo para hoje vai ser muito especial com um tema provocador, no qual eu não vou mentir, para mim é muito novo, né? E aí ela vai trazer várias reflexões para a gente. Estudei um pouco para poder dialogar com ela, mas vai ser maravilhoso, certo? Gil deu uma travadinha aí, eu não sei se foi eu, se foi Gil, mas aí eu vou falando. Ela vai se apresentar, vou pedir ela para poder se apresentar, falar um pouco da história dela, falar do trabalho dela enquanto assistente social, né? E falar também desse tema, que é um tema que é novo, porque a população não debate esse tema, não discute. Primeiro ano que eu estou de frente com esse tema, né? E você falou ontem, essa Angélica, a enfermeira Angélica também falou, então é coisas que a sociedade não tem conhecimento. E aí eu gosto muito, né, de ser provocada, eu gosto de ter temas novos para o programa. Então se apresente aí, rainha. Licença para chegar, né? Boa noite, Gil, minha xará. Gil, como é Gil? De frente com Gil. E aí, tudo bem com você? Que ótimo. Então, né? Pois é, eu sou Gilmara Silva de Oliveira, né? Nome e sobrenome, para o racismo não atribuir o nome que quiser. Né? Aprendi, a filósofa Lélia Gonzalez deixou essa recomendação, a socióloga Vilma Reis também traz, e eu replico, né? Porque numa sociedade racista, a gente tem que se colocar com nome e sobrenome, né? Enquanto pessoas negras. E me apresentar um pouco, né, sobre os meus lugares, né, sociais, de fala, do que eu venho trazer aqui hoje, uma conversa, né, com vocês. Então, eu sou assistente social, né, escritora, poetisa, gosto, né, de caminhar e enveredar por esses caminhos da escrita, né, como prática de liberdade, pensando essa escrita na perspectiva transformadora, né? Mãe, esposa, filha, neta,
Atualmente, recentemente, eu iniciei um trabalho como assistente social no curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, mas esse espaço, né, eu realizo já um trabalho voluntário enquanto conselheira desde o ano de 2011, né, e recentemente, depois de amadurecer, né, essa ideia de acumular a partir da minha trajetória, né, acumular algumas experiências, eu entendi também a importância de dar um retorno, né, nesse espaço enquanto assistente social, porque foi a partir dele, inclusive, que eu constituí essa formação, né, profissional, né, fui pré-vestibulanda, então me preparei para o vestibular, estudei, fui e graduei na Universidade Federal da Bahia, né, a partir desse lugar, né, que acreditou no meu potencial e que contribuiu para que eu pudesse hoje ter essa formação. Então, é um retorno social também, essa minha atuação enquanto assistente social nesse espaço, recentemente. E eu sou especialista em serviço social, né, pela Universidade, pelo Centro Filadélfia de Rondônia, né, e estou aí nessa caminhada, participando, né, de alguns encontros, internacionais, enquanto poetisa, trazendo também essa questão da poesia, né, tensionando também, né, esse lugar do Estado, né, em promover, garantir direitos, né, a partir dessa escrita. Então, um pouco isso aí. Essa é um pouco do eu, da Gilmara, que está aqui de frente com a Gil. Gil de frente com a Gil. Frente com o Gil. Apresentação maravilhosa. Menina, eu estou curiosa, viu? Não vou mentir, porque hoje eu vim mais, viu? Eu vim mais para poder ouvir. Mas, assim, estou uma semana de mobilização e que está mobilizando, né? Tanto a página, tanto as lives, o Facebook, que a gente está sempre postando coisas lá no Facebook. E tem alguém dizendo aqui, Gilmar, eu estou aqui assistindo. Ai, Cláudia! Cláudia é uma amiga maravilhosa, sogra do meu irmão. Obrigada por você estar aí dando essa moral, querida, prestigiando o espaço, né? Prestigiando a gente. Duas Gilmaras aí na sua timeline. Gil, eu quero antes também, né, agradecer o convite, viu, minha querida? Agradecer a confiança, né? Porque eu penso que quando a gente promove, né, espaços como esse são promovidos e você pensa nos nomes, né? Porque você acredita também que as pessoas vão trazer as contribuições, né, que são importantes para o que está sendo, né, proposto e essa caminhada aí que está sendo realizada, né, no decorrer dessa semana com a campanha. E acredito que, para além da campanha do Outubro Rosa, né, que o programa Voz do Axé vem promovendo, é extremamente importante. E quando pensa nos nomes, eu acho que é pensando também na confiança, né, que se atribui ao outro e à outra de trazer, né, de colaborar e atender as expectativas, né, do espaço. Então, eu quero agradecer por você ter me feito esse convite. Estou muito feliz, né, e honrada, né, o fato de estar aqui e contribuir também com essa campanha e com essa semana, né, rica de muito conteúdo importante. Eu pude acompanhar algumas lives, né, não deu para acompanhar todas, porque em paralelo são tantas coisas que a gente precisa fazer, mas parabenizar e agradecer mesmo pelo convite, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras. Para a gente é gratificante saber que as pessoas acreditam no nosso trabalho, né? Acreditam no nosso projeto. E a gente tenta fazer o tempo todo o diferencial, né? Ontem, a Angélica, ela falou o seguinte, que as mídias hoje, ela não faz a mobilização, né? Da prevenção ao câncer de mama. Não faz o ano todo. Você vê propaganda de cigarro, propaganda de cerveja, você vê propaganda de tudo. Mas você não vê propaganda em prol disso, né? E ela trouxe os dados da quantidade de mulheres que morrem, né, com câncer de mama, né? E coisas que poderia ser prevenido, né, ou descoberto antes também. Infelizmente, não tem essa mobilização. Então, quando a gente traz isso, está a mobilizar. Porque, assim, eu já falei no decorrer das lives da semana, eu tive câncer de mama em 2018 e
E quando eu tive, ninguém acreditou que eu tive, que eu estava, e nem eu, né? Nem os próprios médicos, porque é por causa da idade, né? Porque a gente tem aquela idade Uhum. acima de 45 anos. E não tem. Então, hoje, a gente traz essa mobilização para estar mobilizando essa galera, né? Para estar mobilizando essa galera e quem puder, como é que vai, compartilhar essas lives, compartilhar os cards das pessoas que estamos trazendo, que amanhã termina por causa disso, porque precisamos despertar essas mulheres a se tocar, né? Sim, As mulheres, essas mulheres trans, né, os homens trans, todo mundo precisa se tocar, precisa conhecer seu corpo, precisa entender como ele funciona. Porque assim, eu tive a sorte de descobrir logo, mas quem não tem? Quando essa Angélica traz a quantidade de mulheres que morreram e que morrem, né, devido à doença de mama, é porque elas não se tocam. E eu fui uma dessas, eu nunca imaginar que eu ia passar por isso antes dos 45, né? Porque é a partir do 45 que diz que tem um risco. Então, é por isso que a gente traz a mobilização, porque a ideia da gente é mobilizar mesmo as pessoas a estar se tocando, a fazer nosso exame, dependendo da idade de fazer mamografia. A gente sabe da dificuldade do nosso SUS, né? Mas se esforçar mesmo para poder ver onde é que está tendo a campanha, para fazer o exame, a mamografia. Quem não conseguir, faz a mamografia em casa, né? Ou, desculpe, faz o autoexame em casa, porque é muito importante. Então, é por isso que a gente traz essa mobilização aqui, porque a galera precisa entender que câncer de mama mata, né? Ela mata sim. mesmo, entendeu? E quando não mata também, aleja também, certo? Porque, infelizmente, Sim. tem mulher que não consegue, o corpo rejeita a prótese, né? Que conheço uma menina muito mais nova do que eu, que o corpo dela rejeitou a prótese, e hoje ela está aí com seus 32 anos, sem os seios dela, né? Sem poder usar os seios dela, o chamado silicone, que o povo fala. Então, assim, é melhor a gente prevenir antes, é melhor a gente se tocar antes, né? Vai para o banheiro, se toca, tá sentada fazendo alguma coisa, aproveita, bota a mão na cabeça e vai se tocar, porque é importante cuidar do corpo, né? E aí você vai Sim. trazer um tema novo hoje, né? Muito interessante, que quando traz a campanha Outubro Rosa, né? E visibilidade das pessoas transgênero. E aí você vai dizer como você vai começar, pode se sentir à vontade. Aqui não existe pressão, aqui existe diálogo, entendeu? Ninguém vai te colocar contra a parede. Você vai responder o que você sabe, você vai dizer o que você sabe. O que não sabe, passa, Sim. a gente vai pesquisar depois, vai buscar depois, eu posso trazer outro profissional, mas aqui você está em casa, certo? Ah, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela acolhida. Realmente eu só digo aquilo que eu sei. Né? Na verdade, aquilo que aprendi, né, no decorrer da minha trajetória e assim, a minha relação, acho que é importante trazer, né? Por que que eu me preocupo com esse tema e qual é a relação também desse tema com a minha trajetória, né? Que começa na graduação, né, em serviço social, na época em que eu estava, né, cursando o serviço social e tive a oportunidade, uma riquíssima oportunidade, inclusive, de estagiar, né, na área. Cadê? Acho que eu sumi aí um pouquinho. Não estou te ouvindo e te vendo. Ah, tá. Você tá me vendo porque para mim, eu mesma não tô me vendo na minha tela aqui. Vai carregar automaticamente. Ah, pronto. Então, né, a relação que eu tenho com o assunto começa na graduação em serviço social, né? Quando eu estagiei na área técnica de saúde de lésbicas, bissexuais, é, 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 na área técnica de saúde LGBT, né? De lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, na CESAB. E aí foi assim muito importante, né, ter o contato com o movimento LGBT, né, ter pessoas, né, de referência trocando, né, muitas ideias assim nos momentos nas rodas de conversa. Na época fui supervisionada, né, por época, a técnica de referência era a Guida França, e foi um contexto muito importante, onde eu conheci Milena Passos, conheci Tiffany Odara, né, conheci a Marina Garland, que hoje não está mais entre nós, né, mas uma pessoa assim muito importante no movimento LGBT. E
daquele contexto também se desdobrou a construção, né, do meu trabalho de conclusão de curso, que foi quando eu pensei os impactos da transfobia e do racismo nas vidas das pessoas transexuais, né, das mulheres transexuais, quando buscam, né, os serviços de saúde no âmbito do SUS. Né? Então, esse tema ele é um tema que mexe muito comigo, né, a partir dessa vivência, né, que eu tive, e vem aí, e eu venho, né, caminhando, pensando, me preocupando, me debruçando, né, sobre esse assunto desde lá. Né? Hoje, no mestrado acadêmico, eu também me debruço, né, mais profundamente, pensando também as travestis negras, né, pensando também todo o processo, né, de luta, né, na busca por direitos, né, pensando aí a população LGBT de um modo geral, mas especificamente as travestis negras. Então, por isso, também, né, um dos pontos importantes para eu trazer Peraí que eu vou te tirar. Gente, boa noite a todos e todas que estão aí. Estamos hoje com o Gil, né? Gil Silva Oliveira, assistente social, falando da invisibilidade das pessoas transgêneros nessa campanha, né, do Outubro Rosa, e essas pessoas também têm o câncer de mama. Então, ela está trazendo esse tema para a gente maravilhoso. Começou, né? Na realidade, a internet dela travou. Eu pensei até que fosse a minha, mas não foi. E aí, E aí, tá me agora vendo? Menina, eu não estava me vendo e não estava te ouvindo também. só estou olhando aqui o computador retorno. Escureceu tudo aqui. É a iluminação aqui. E aí? Gil? Oi? Ah, mulher, então, deixa eu... A minha, eu não estava conseguindo te ver e eu também não estava me vendo. Não, não, pelo amor de Deus, é muita potência dentro de uma tela, né? Duas Gilmara juntas, mulheres. É muita potência. Bora lá, cada um de vocês. Pronto, eu estava falando, eu não sei se você se chegou a ouvir a parte, né, que eu falei da relação desse tema comigo, da minha trajetória. Não sei se deu para ouvir até aí. Tá ótimo aqui. Aqui é o digníssimo esposo fazendo aqui como é a produção, a iluminação. Tá bom, obrigada. Minha filha, agradecer, né? Obrigada, querido. Então, Gil, e aí eu falava, né, dessa minha relação com o tema, que começa lá no estágio, né, na época da graduação, onde eu estagiei na área técnica da saúde LGBT, né, na CESAB, e a partir de então, eu começo, né, muitas coisas me inquietam em relação à saúde, né, da população LGBT e mais especificamente pensando as travestis e transexuais, né? Então, é um tema que me inquieta muito, porque se a gente for pensar, né, as condições de vida, de trabalho, de habitação, de tudo, de todo o contexto desse público, né, é muito complexo.
Então, primeiro, eu acho que é importante, né, para falar desse tema, é importante pensar as bases legais, né, que garantem aí os cuidados específicos de saúde das pessoas transexuais, certo? Então, isso aí está balizado na Política Nacional de Saúde LGBT, né? Existe uma política nacional que é, inclusive, um instrumento, né, que foi tensionado pelo movimento LGBT, né, e implementado justamente por conta de toda essa desse tensionamento, né, dos movimentos sociais, né, LGBT. Pensar também que está balizado esses cuidados de saúde na portaria 2803 de 2013, que é uma portaria que vai trazer aí os parâmetros, né, dos procedimentos médicos necessários para a cirurgia de readequação sexual, né, dessas pessoas, né, que vai aí viabilizar nos casos que são demandados, né, essa compatibilidade social e psicológica do que é ser homem e do que é ser mulher, para além de uma genitália. Né? E a própria Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, né, que também vem garantir aí esses cuidados, pensando as especificidades, né, da população LGBT de um modo geral e das pessoas transexuais, né, de forma mais particular. Então, existem também alguns pontos, né, de ordem social, ideológica, cultural, né, educacional, por que não dizer, que vai implicar também nessa questão dos cuidados, da prevenção e da promoção de saúde dessa população, né? Para a gente pensar aí, né, também essa questão da prevenção do câncer de mama e de outros cânceres também. Então, é importante esse tema traz muitas reflexões. E aí é importante a gente considerar, né, que esse assunto, ele ainda é alvo de muitos preconceitos, certo? Inclusive por parte de profissionais de saúde. É importante reconhecer que a transexualidade ainda é tratada com desconhecimento, né? De um modo geral, e se for pensar profissionais de saúde, também ainda é tratado com desconhecimento das particularidades desse público. É importante também dizer que há uma dificuldade de acolhimento, né, das pessoas trans, de modo que respeite, que valorize, né, a diversidade sexual para além dessa genitália, né? Para além do ter um pênis e uma vagina entre as pernas. Então, é importante falar sobre isso. E um dos exemplos dessa dificuldade é a questão de garantir o próprio nome social, né? Garantir o uso do nome social desde a recepção nas instituições de saúde, né? Esse é um exemplo. O tema, ele se faz importante também porque nós precisamos considerar todos os determinantes sociais, econômicos, dentre outros, que colaboram e reforçam as possibilidades, né, das pessoas trans estarem mais vulneráveis ao câncer de mama e de outros cânceres também, como o câncer de próstata, né? Então, um dos exemplos é justamente a alta exposição de homens e mulheres transexuais aos hormônios, né? A partir aí do processo de hormonioterapia, certo? Então, essa busca, né, por aproximar-se de uma vivência social e comportamental, socialmente construída como feminina, e do mesmo modo do que se constrói socialmente como masculino, faz com que as pessoas transexuais, elas se exponham ao uso de hormônios. E aí, no caso das mulheres transexuais, elas ficam ainda mais expostas, né, por longos períodos nesse contexto. E pensar também que há corpos, quando a gente fala de pensar as particularidades, né, nesse contexto das mulheres e dos homens transexuais, é pensar assim que há corpos de mulheres que vivem esse feminino através da sua estética, da sua aparência física e que tem pênis, certo? E que há corpos que vivem esse universo construído socialmente como masculino e que tem vagina. Então, pensar essas particularidades, pensar as particularidades de saúde dessas pessoas é considerar a fluidez desse gênero para além desse ter um pênis e ter uma vagina, certo? É atentar para os diferentes tipos de câncer que podem acometer a saúde e a vida dessas pessoas, né? E aí uma questão que é importante, né, nessas campanhas e para além dela, é pensar justamente inclusive a tipologia do câncer.
Porque geralmente, se a gente for observar, a tipologia do câncer, ela está associada ao feminino, exclusivamente. E está associada não é a um feminino qualquer, é esse feminino cis heterossexual, né? Então, só essa tipologia do câncer já limita as possibilidades de assistência à saúde, né, digamos assim, das pessoas que, no decorrer aí da sua trajetória, elas não vão atender às expectativas do que é ser homem e do que é ser mulher nesse contexto de uma sociedade das caixinhas, que pensa o homem e mulher, né, nessa perspectiva binária. Então, a própria tipologia do câncer já exclui as pessoas transexuais, né? Então, a campanha de Outubro Rosa, a campanha do Novembro Azul, acabam sendo destinadas, né, muito mais para as pessoas cis heterossexuais como eu, do que para as outras pessoas que vivem e expressam esse gênero para além dessa genitália. Então, é importante pensar nesses aspectos. Então o que é que acontece? Acabam desconsiderando e, em consequência, acabam também invisibilizando, né, a orientação sexual e a identidade de gênero por conta de toda essa construção social e ideológica que é controladora e que é dominadora de corpos que são fluidos. Então, por isso a provocação, né? Por isso trazer esse tema, né? Pensar a campanha do Outubro Rosa, até que ponto as campanhas e no cotidiano, né? Até que ponto a atenção à saúde, ela está realmente contemplando todas as pessoas, né? Ou pensar se não está restringindo, se não está limitando. Então, tudo já começa de uma concepção, de uma construção social também. E aí é por isso assim, que as políticas de saúde, elas precisam urgentemente, acho que em passos lentos a gente tem alcançado isso, mas precisa avançar, que as políticas de saúde, elas precisam dialogar, né? Dialogar mesmo com a realidade de que há pessoas que fazem uso de silicone, por exemplo, e muitas vezes esse silicone ele é aplicado por conta própria, né? Não tem uma gestão de um profissional especializado, né? E aí, tem que considerar também que o processo de hormonioterapia, né, que é esse uso de hormônio para tentar se aproximar, né, daquilo que se é construído, né, socialmente como feminino e masculino. Esse processo, para quem, né, acessa, ele pode deixar também, muitas vezes, algum tecido, né, residual na mama, que pode possibilitar o câncer, né? O uso também, né, do hormônio, ele precisa ter um acompanhamento médico, mas nem sempre as pessoas trans dispõem desse serviço. Então, quando fala desse tema, é justamente reconhecer assim, ó, no âmbito do SUS, tem profissionais que cuidam de genitália, né? Tem ginecologista, tem urologista, mas tem profissionais que têm preconceito e que resistem em cuidar de mulher com pênis, né? Mulher que tem pênis, e de homem que tem vagina. E das travestis também. Então, a gente precisa reconhecer isso e ultrapassar isso pelas vidas das pessoas, de todas as pessoas. Sabe? Então, é importante estabelecer aí parâmetros para cuidar desse corpo, né? Desse corpo que produz naturalmente hormônios, né? Porque nossos corpos não produzem hormônios, né, femininos e masculinos, naturalmente. No caso das pessoas transexuais, elas também produzem esses hormônios. Mas no processo de hormonioterapia, esses hormônios, eles são refreados, né? Eles são refreados, já que é justamente essa busca, né, de aproximar, né, essa aparência feminina, essa aparência masculina. E esse refreamento, esse processo, ele pode causar câncer se não houver uma devida atenção, se não houver um devido cuidado, né? Então, a fala é mais no sentido assim, de dizer que a prática profissional, seja para a minha categoria profissional, né, assistentes sociais, médicas, médicos, né, endocrinologistas, psicólogos, psicólogas, nutricionistas, a gente precisa, na verdade, prestar atenção, né, nesses aspectos diariamente, né, cotidianamente, para além das campanhas,
né? Isso quando as campanhas atendem às particularidades das pessoas trans, né? Quiçá, quando atendem. Então é isso, né? A efetivação da prevenção do câncer começa, inclusive, nessa mudança de concepção, né, de profissionais de saúde em relação às pessoas transexuais. Porque por exemplo, essa coisa do garantir o uso do nome social, né, também é um fator que vai condicionar muitas vezes, né, a partir de literaturas que eu me debruço, né, e que tem muitas pessoas transexuais aí escrevendo também sobre esse tema, né? Então, vai trazer que o nome social também é um fator importante nesse contexto, porque vai condicionar as pessoas, né, também transexuais a buscar essa transformação do corpo, né? Então, não é só o nome, é o corpo, é a aparência, é tudo. E aí, um pouco, né, assim, do que eu penso que poderia trazer para esse momento, mas se deixar, eu vou falando um monte de coisa aí, você quer... Porque eu vou fazer uma reflexão aqui com você. As coisas, não sei, eu vou falar o que eu sinto, né? Porque eu sou muita pessoa que eu falo o que eu sinto. Sim. É preciso haver aqui, Repita aí, porque eu não ouvi, eu só ouvi até a parte é preciso. é preciso existir uma mobilização em relação a tudo isso que você trouxe. A tudo isso que você trouxe aí, porque na realidade, ele está ligando para o meu celular o tempo todo. Daqui a pouco liga de novo. Enfim, é preciso haver uma mobilização em relação a isso, porque assim, às vezes a gente diz assim, poxa, por que não atende? Por que não dá uma atenção melhor, né? É uma atenção melhor nesse caso, mas eu acho que não existe uma mobilização, né? A população ela tem mais o preconceito, né? E esse preconceito vem da questão da educação, porque nosso povo não é, na realidade, educado. Entendeu? Então, pela essa falta de educação, eu acho que impede de termos, né, alguns avanços. E um desses avanços é trazer essa questão dessa invisibilidade das pessoas transgênero que pode ter o câncer de mama. Até porque, para muita gente ainda, aí a gente pensa que não, e eu vou vou pedir uma água aí aos meus mais velhos que estão aí presentes, a mãe de Alice, a outra mãe aí, Helenice, que está aí. Mas, assim, a população tem uma ideia assim, escapou de viado, é sapatona, né? A população tem essa ideia. Então, ela não conhece os trans, né? A pessoa, o que é a pessoa cis, o que é a pessoa... eu não vou mentir, recentemente que eu vim aprender, com toda a dificuldade, que foi difícil, o que é uma pessoa binária e não binária, né? Então, assim, aí, o rapaz que eu fui convidar, eu chamei e disse, eu posso colocar homem, preto, homossexual? Ele disse, não, eu não sou homossexual, eu sou uma pessoa não binária. E aí, aquilo ali pegou uma interrogação, eu fui correndo estudar, para poder ver o que era, entendeu? Para poder não ser preconceituosa. E aí eu conversei com outras pessoas, e as pessoas me deram uma pequena aula, porque a live era uma sexta-feira, e eu conversei com ele na quarta. Então eu fui buscar, para poder buscar o conhecimento, para poder discutir. Então, eu acho que precisa haver uma mobilização maior em relação a isso, até para criar um respeito maior com essas pessoas, entendeu? E aí ele disse, você pode se dirigir a mim, tanto no feminino, tanto no masculino, que não vai me atingir nada, sabe? Então, hoje eu não tenho esse problema. Por quê? Porque eu fui buscar. Então, a gente precisa conscientizar mais as pessoas e precisa haver também uma mobilização do LGBTQIA+, QI+, né? A mobilização deles, eu sei que eles trabalham muito para poder estar conscientizando, mas tem que buscar mais, porque as pessoas precisam estar informadas em relação a isso. Porque, assim, quando eu brinco com você, Gilmara, esse assunto é novo, primeira vez que alguém me chama a atenção igual a isso. Quando você falou, jogou o tema para mim, eu fiquei parada. Eu disse, meu Deus, eu não tenho noção do tema. E aí eu fui sincera para você, eu disse, Gil, eu não tenho conhecimento do tema. Não foi? Eu disse a você, Gil, eu não tenho conhecimento do tema. Você me deu aquele texto
aquele artigo e eu fui estudar sobre o tema, sabe? Então, assim, é muito importante você trazer essas reflexões para aqui. Muito importante, porque me ajuda os seguidores e essa live fica aí para quem quiser, entendeu? Porque é algo que precisa. Exatamente. Porque quando você falou, disse assim, rapaz, e as pessoas que usam hormônio, né? Porque muitos deles usam hormônio. Então, assim, os hormônios Isso. provocam câncer de mama. Como é que fica essas pessoas e nós não fazemos nenhuma mobilização, né? O artigo que você me deu para ler, tem uma parte lá que fala, não, cartaz lá, que fala dos homens trans, dos travestis, das mulheres trans, que pode ter câncer de mama, e chamando a atenção. E eu nunca vi isso, você trouxe isso para mim, entendeu? Por isso que eu trago essa questão da mobilização dentro da sociedade. Tem que existir uma mobilização para isso. Sim, e é isso, nós precisamos realmente, né, falar, porque justamente o que não é dito, né, o que não é colocado, fica como não existente, né? E é por isso também que é importante demais a capacitação, né, a formação de profissionais que trabalham, né, com o público, né, LGBTQIA+, e especificamente, né, com as pessoas transexuais. É importante mesmo uma formação continuada, é importante que, acho que considerando, né, todas as questões, né, que em paralelo nós sabemos também da questão das demandas, né, de profissionais de saúde, a exigência, né, do imediatismo do fazer, muitas vezes há essa exigência de dar respostas rápidas, né, no contexto das instituições de saúde, mas nós precisamos nos debruçar, buscar informação, né, e buscar informação com quem pode basear aí a nossa prática profissional, porque o Sistema Único de Saúde, ele prevê, né, ele prevê lá os seus princípios, né, integralidade, universalidade, né, igualdade, equidade, justiça, né, e essa saúde, ela é pensada para além da questão da doença. Então, quando eu trago essa fala anterior, é justamente entender que há determinantes sociais, né, econômicos, culturais, educacionais, que vão interferir nesse processo de saúde e doença das pessoas transexuais. Nós precisamos, sim, nos debruçar, buscar, conhecer, para não discriminar, para não invisibilizar e garantir o direito à saúde dessas pessoas. Então, esse material que eu compartilhei com você, que é o material da Associação Nacional, né, das Travestis e das Transsexuais, é uma associação que já há algum tempo, né, já há mais de 20 anos, está aí mobilizando mesmo, tensionando o poder público, né, tensionando os setores para trazer as particularidades das pessoas, né, transexuais, das travestis, né, pensar aí o acesso à saúde com qualidade, né, à educação, à habitação, porque falar de saúde, acho que a conversa aqui, ela não se restringe à questão do câncer de mama. Na verdade, ela precisa dialogar com outros aspectos que interferem nessa condição de saúde, né, que vai interferir para promover ou não a boa saúde. E aí, pensar a população transexual é justamente pensar esse contexto de sociedade que é transfóbica, que é machista, racista, né, e que em função dessa estrutura, né, desses sistemas opressores, acabam inviabilizando o direito, né, à saúde, à boa saúde dessas pessoas, né, a acessar bens e serviços que geralmente, né, as pessoas cis heterossexuais acessam com mais, entre aspas, né, com mais facilidade do que as outras pessoas, porque coloca nessa questão da orientação sexual e da identidade de gênero como um determinante, né, para que essas pessoas tenham ou não acesso. E aí, assim, essa reflexão é também falar, né, sobre a importância de pensar os instrumentos de trabalho, né, assim, pensar como é que, se lá no seu formulário, né, se lá no seu sistema tem os quesitos, né, identidade de gênero, orientação sexual, porque quando você vai atender, na atenção básica, né, se a gente está falando de prevenção ao câncer de mama, a gente está falando aqui de atenção básica, a gente está falando da saúde no âmbito municipal, certo? Chamando a atenção aí para o âmbito municipal e o estadual. E estadual, inclusive, entrou aí agora Fabiana, que está parabenizando aí
ela que é a técnica de referência, né, atualmente da saúde LGBT na CESAB. E foi a pessoa com quem eu também dialoguei para trazer informações atualizadas, né, sobre como é que anda a campanha para a população, né, transexual este ano, né? E Fabi, uma parceira, a gente vem dialogando porque a gente precisa, né, fazer essa articulação entre setores, né, entre pessoas, instituições que para buscar, né, justamente viabilizar, né, esse direito, então democratizar a informação em relação ao acesso, né? A gente precisa ampliar isso. Então, e aí nesse contexto informar, né, falar sobre as campanhas, né? Falar sobre as possibilidades de acesso às políticas de saúde, da assistência social, nessa perspectiva, né, de prevenção e promoção da saúde, considerar, né, que não é só os hábitos saudáveis, como a alimentação que previne o câncer. A gente precisa falar sobre isso. É importante dizer que não é só a prática regular de atividade física que vai colaborar para diminuir a chance de desenvolver o câncer. Isso para todas as pessoas de um modo geral e especificamente para as pessoas transexuais. É preciso pensar como é que o Estado, como é que o município promovem, como é que eles condicionam as pessoas transexuais ao acesso aos cuidados, aos exames que são imprescindíveis, né, para essa prevenção. Então, pensar, né, e pensar nessa perspectiva já muda também de figura, né? Eu acabo, quando eu penso dessa forma, eu não responsabilizo exclusivamente as pessoas pela sua condição de saúde. Eu já trago aí, eu já penso como é que essa estrutura ela está organizada, né? Como é que garante, de fato, esse acesso, né, a se prevenir. Então, assim, quando a gente vai pensar o exame, né? Digamos que para alguns é simples, ultrassom da mama. Até a gente ter acesso a essa ultrassom da mama, para uma pessoa cis heterossexual já é uma coisa. Imagine para um homem ou uma mulher transexual. Entende? Então é um contexto assim bem complexo, que não é só um movimento, né, individual que garante essa prevenção. Na verdade, é toda uma estrutura, né, Gil? Então, é pensar a gestão em saúde numa perspectiva, né, pensar essas especificidades. Certeza. A Angélica está falando aqui que novembro está aí e podemos mudar essa gestão atual, né? Só depende da gente, mas infelizmente nosso povo ainda não está educado, né? Não está conscientizado para poder mudar esses governantes. Infelizmente, né? Esse ano está sendo um ano de glória, né? Porque está tendo tantas pessoas pretas saindo candidatas, né? Candidatos e candidatas. E assim, seria uma grande alegria que pelo menos mais da metade ou a metade conseguisse, né? Porque a gente sabe que tem pessoas de responsabilidades, tem pessoas comprometidas e que pode mudar nossos projetos, né? Mas assim, eu estou preocupada porque, infelizmente, nosso povo ainda se vende por pouco. Eu estou vendo casas de candomblé aí se vendendo por causa de um saco de cimento. Eu estou vendo pessoas que são enganjadas na luta aí e que se vendeu por pouco e que está apoiando branco e neopentecostal. Então, assim, infelizmente, ainda temos essa problemática. Não conseguimos eleger os nossos. Só vamos conseguir andar, só vamos conseguir avançar nos nossos projetos a partir do momento que começarmos a eleger os nossos. Agora, existe ainda uma problemática maior aí, que são os neopentecostais, né? Porque ele acha que tudo que fazemos do lado de cá é do diabo. Minha religião é do diabo, as pessoas trans é do diabo, os homossexuais é do diabo, o binário é do diabo, é todo mundo do diabo. Então, de uma certa forma, digo essas pessoas de não votar da gente porque vamos de encontro aos princípios deles. Então, isso aí também é outra problemática. E aí você diz, Gil, não, aí você vai lá, vê na bancada, gente. Eles têm uma bancada enorme, eles têm uma potência lá dentro, né? E aí em todas as esferas. E aí a gente perde força. E a partir do momento que você, enquanto homem preto, conscientizada, ou mulher preta, candomblé ou de religião de matriz africana, que vota de gente branca, que vota de pessoas neopentecostais, mas a gente vai continuar onde a gente está.
Por isso o programa Voz do Axé iniciou a campanha Meu Voto é Preto, Acorda Povo Preto, Meu Voto é Preto, que foi a Alan Oliveira, né, que é um dos diretores, junto com Sueli, que foi uma seguidora da gente, que a gente chamou para uma live, e aí ela, numa conversa com a Alan na live, iniciou essa campanha, né, teve muita gente que aderiu, que usou a frase, porque a gente precisa mobilizar essa galera para poder votar na gente. A gente precisa avançar nos nossos projetos, né? E isso é uma grande preocupação. Uma coisa que você E trouxe essa, aí, pode falar, Gil. sim. Não, e essa questão da gestão política, essa gestão política partidária, ela também interfere na gestão da saúde, né? Porque assim há influências também, né? Porque muitas vezes esse fazer profissional, né? Se a gente for pensar aí no campo da gestão em saúde, né? Vai também a depender de qual é o caminho, né? A depender de qual é a concepção que essa gestão política partidária tem em relação às pessoas, né, LGBTQIA+, a esse público que a gente está conversando aqui. Isso também vai definir essa questão da governabilidade a nível de implementação e implantação de políticas sociais voltadas para esse público. Então, a gente precisa também atentar para esse aspecto, né? Fabiana está colocando aí, meu voto é preto e para a mulher, é um compromisso, exatamente. E para a mulher trans, melhor, mais ainda, né, Fabi, que tem também muitas mulheres, né, mulheres transexuais se colocando, né, também candidatas, né, a vereadora no nosso país. Inclusive a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais que eu mencionei antes, está fazendo esse levantamento de pessoas, né, transexuais que estão se colocando aí né, no bojo das disputas, né, dos partidos políticos. Então, falar de saúde é também pensar essa governabilidade, né, até que ponto gestores e gestoras de saúde conseguem promover, né, políticas públicas para esse público quando a gente vivencia, por exemplo, um contexto, né, de uma sociedade que é fundamentalista, né, que fere a democracia, né, um contexto político que fere, né, a diversidade, né, e a diversidade sexual é uma das questões aí colocadas, né? Então, a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque essa gestão política partidária vai interferir também na gestão do promover saúde, né, no âmbito municipal, estadual e nacional, né? E aí a gente está vivendo no Brasil uma forte, né, repressão a essa questão da diversidade, né, e a diversidade sexual. Mas há também diversos movimentos, né, organizados, né, a sociedade civil organizada, tensionando, né, continua tensionando aí o poder público para garantir, né, para buscar essa viabilidade dos direitos. Então, é importante a gente também pensar nessa perspectiva. Eu vi aí que Kuma França, que é um homem trans, colocou, né, sobre as dificuldades que ele tem e teve de acessar alguns serviços, né, justamente por conta de se deparar com profissionais, já está mais lá em cima, que várias outras mensagens entraram. Profissionais despreparados. Oi? É o poeta das quebradas que falou aqui, eu mesmo deixo o poeta das quebradas, exatamente, é Kuma França. outras coisas por ter me batido com tantos profissionais despreparados. Na realidade, as discussões, né, os movimentos avançam, mas esses setores eles não conseguem avançar, né? Até porque quem está por trás disso não tem interesse. As pessoas não têm interesse das Eu falo da governabilidade, né? Dessa questão do interesse político de garantir, de viabilizar esses direitos, né, para um determinado grupo social. Impacta, né? Implica muito. Olha, você está falando aí, e eu comecei a refletir algo que eu vivenciei, né? Que é outro setor que não tem atenção, que é das garotas de programas, né? E aí, quando eu fui fazer, Sim, tinha uma comigo. Gente, a minha faixa de idade, o seio dela, um dos seios dela, era praticamente do tamanho de uma bola de futebol. O outro era o tamanho normal. Esse estava com câncer. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus,
como é que o câncer conseguiu chegar a tal ponto no corpo dela, né? E aí eu comecei a pensar que ela mora no Pelourinho. E aí eu comecei a Hum, pensar que aquelas meninas, elas são conscientizadas em relação ao câncer de mama, né? Eu comecei a pensar isso aí. Será que essas meninas são conscientizadas? Elas não são. Será que alguém chega ali para poder explicar a ela a importância de fazer o autoexame? Porque o muitas autoexame, né, de se tocar. né? Muitas delas devem usar hormônio, muitas delas devem usar esse silicone que não é para um profissional indicado, né? Um profissional mesmo para poder fazer. Então, elas também estão na fase de risco, né? E vivem também na vulnerabilidade. Ainda tem isso, né? Sim, é isso. E assim, pense, Gil, também as pessoas, né? Nós estamos aqui centralizando a discussão nas pessoas, né, transexuais, pensando as particularidades de saúde desse público, mas de um modo geral, o acesso aos serviços de saúde, né, é complexo para diversas pessoas, né? E se a gente for pensar, as mulheres e homens de interior, né, de cidades pequenas, né, que muitas vezes tem que se deslocar de um município para outro para tentar fazer esse exame, né, para poder, e aí o resultado também demanda um tempo para você ter acesso ao resultado, e aí enquanto isso, né, a problemática, a questão da saúde vai evoluindo, então é muito complexo. A gente está falando, na verdade, de uma realidade que implica as vidas de muitas pessoas, né, de muitas pessoas mesmo. E quem vive, né, no interior também vivencia essa realidade de forma muito impactante. Então, só o fato de você, primeiro, você marcar a consulta, né, com um especialista, aí tem encaminha para você fazer exame, até você conseguir aqui o exame, né, agendar esse exame, é uma outra questão também. Então, assim, mas de todo modo, nós estamos falando também de um sistema único de saúde que é poderosíssimo e que Mas nós podemos manter, né, na verdade, o nosso movimento de lutar por ele e de garantir a permanência dele. Porque já esse SUS, pessoas esse né? sim, SUS. E ela diz não, que temos uma grande potência e temos mesmo, sim, entendeu? temos. Temos uma grande potência e nós precisamos lutar cada dia mais. Eu fico pensando, né, que esse processo da reforma sanitária, o movimento da reforma sanitária, me parece que ainda é recente, principalmente nesse contexto, né, de sociedade neoliberal, que prioriza, né, que enaltece a lógica da privatização, né, das políticas sociais, né? Então, eu penso que é um SUS que nós precisamos mesmo lutar por ele, né? A gente precisa continuar lutando por ele, pela permanência dele e qualificação dele, né? Porque esse SUS ele é extremamente importante para nós, apesar de todos os desafios que ainda precisamos superar, certo? Então, é muito importante, né, pensar que o movimento ele deve continuar para manter, né, esse SUS que foi fruto, né, de uma luta histórica, né, e que a população LGBTQIA+, né, que as mulheres transexuais, que os homens transexuais, que as travestis também lutaram e muito para poder manter, né, para poder viabilizar, né, esse acesso ao direito à saúde com qualidade. Então, a gente precisa manter esse movimento. E aí dizer assim, aqui no âmbito do Estado, nós temos o Centro Estadual especializado em diagnóstico, assistência e pesquisa, que acolhe, né, e que lida com, pensa também, né, essas especificidades de saúde da população transexual, que está, né, que é coordenado, né, esse espaço, né, que é coordenado por um assistente social também, né, no âmbito do SUS, né, pensando aí essas particularidades da população trans, certo? E no âmbito do município, né, também existe a área técnica de saúde LGBT e que, para garantir também essa efetivação desse direito,
tem essas nuances, né? Tem essas questões também de governabilidade, né? Que também depende de quem é que está na gestão, né? Da Secretaria de Saúde e dessa gestão maior, né? Que é essa gestão Ô, estadual. Gil, Então, ô, é isso. Gil, tá me ouvindo? Olha, a live vai cair. A live vai cair agora. Vamos voltar no segundo tempo para poder responder as perguntas, certo? Beleza. Ô, Gil, tá me ouvindo?